Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Se você não me conhece, bom, eu me chamo Bruno Caldas, eu sou terapeuta e também sou mentor de terapeutas em início de carreira, tá? Para seguir aqui a cartilha do YouTube, vou pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, curte esse vídeo, comenta o que você achar ao final, compartilha com mais pessoas, tá? Aqui eu vou falar tanto para pacientes quanto para terapeutas em início de carreira. Porém, hoje, em específico, eu quero falar com você, terapeuta, tá? Eu quero começar, na verdade, através de uma pergunta. Você sente que seus pacientes poderiam render mais na terapia? Que eles poderiam engajar mais na terapia? Que ele não dá o valor necessário ou o valor real que aquele processo oferece a ele? Você sente isso? Sim. Dificilmente eu converso com terapeutas hoje e eu não encontro um sim nessa resposta, tá? Talvez não sejam de todos os pacientes, mas pelo menos um, dois, três, alguns pacientes a gente vê isso. Poxa, meu paciente não engaja. Meu paciente, ele não está levando aquilo ali tão a sério. Ele não está levando meu trabalho a sério. E por que isso? Poxa, porque o paciente ele não acredita, porque o paciente é preguiçoso, porque o paciente está ali forçado, porque eu quero te, eu quero te oferecer aqui uma nova visão, tá? E essa nova visão ela vem também com uma pergunta. Você, terapeuta, está totalmente engajado com esse paciente? Você está fazendo tudo o que a sua profissão lhe exige, lhe pede? Você está, de fato, separando um tempo para poder estudar sobre o caso desse paciente? Você está separando um tempo para poder pegar esse caso e levá-lo até supervisão? Você está separando um tempo para poder refazer esse caso? Talvez escolher uma nova abordagem, uma nova ferramenta, novas técnicas? Você está estudando quais são as melhores técnicas para atender esse paciente? Você está separando um tempo para poder fazer o prontuário desse paciente da maneira correta? Você está, de fato, preparado, pronto, disposto a poder investir nos seus equipamentos, a investir no seu cenário, a investir no seu local de atendimento para poder atender esse paciente? Você, você está sendo uma pessoa na frente desse paciente? Ou você está aparecendo ali se tornando um robô na frente dele? Uma pessoa intocável, uma pessoa que de fato não toma partido de nada. Tá, tá na hora da gente esquecer, tá na hora de esquecermos essa coisa de que o terapeuta ele tem que ser totalmente insensível na frente de um paciente, que ele não tem que falar nada da vida pessoal. Precisamos esquecer isso. Como que está a sua conduta diante desse paciente? Diante do não engajamento dele, diante do desânimo dele, diante do não levar a terapia a sério. Você também não está desanimado quando você vai atendê-lo? Você não deixa o seu cansaço, o seu tédio, a sua raiva, a sua insatisfação falar por você na sessão? Como está a sua atenção diante de cada um desses pacientes? O fato é claro, pessoal, é claro que aqui eu estou usando uma generalização necessária nesse momento, porém existem pacientes que a gente sabe sim que não vão levar a terapia muito a sério, porque estão ali obrigados, estão ali contra a vontade, estão ali porque, sei lá, a empresa pediu, o marido pediu, a esposa pediu, enfim. Mas isso não é a totalidade. Isso não é a totalidade. Mas, ainda assim, nós vemos muitos pacientes desengajados. Nós vemos muitos pacientes que não levam a terapia a sério. Só que muito disso se dá pela, pela falta de postura do próprio profissional. Para aquele profissional não levar aquela terapia a sério também. Tá? E quando eu falo não levar a sério, não estou falando somente aqui do momento do atendimento, quando você abre o seu laptop, o seu notebook, liga a sua câmera, ou quando você abre a porta do seu consultório. Não estou falando do momento da terapia onde ela está acontecendo necessariamente. Mas e o depois?
pacientes, ó, terapeutas, na verdade, terapeutas que não abrem um livro para poder ler, para poder estudar um pouco mais do caso do paciente. Terapeutas que não separam tempo para poder fazer um relatório bem feito, um prontuário bem feito, ter aquilo ali na ponta do lápis. Ter as informações ali, as melhores informações, as informações mais importantes anotadas, métodos, técnicas, pontos a serem trabalhados, pontos que ficaram sem ser resolvidos, pontos que foram resolvidos e como foram resolvidos, para que isso em algum momento seja colocado à prova para o paciente, para que seja relembrado para o paciente, porque os pacientes esquecem. Não esqueçamos que a terapia é um canal de relacionamento. Num relacionamento exige essa troca. Poxa, eu vou receber aquilo que eu entrego em determinada medida, em um determinado momento da terapia. Tá certo? No começo, pode ser que o paciente esteja muito engajado, ou pode ser que o terapeuta esteja muito engajado, mas a tendência é qual? A tendência é que essa energia, esse relacionamento, vamos dizer assim, ele se equilibre. Ele se equilibre, ele entre numa certa frequência, vamos dizer assim, em que eu recebo na mesma medida que eu entrego para o meu paciente, seja em qualidade, seja em atendimento, em atenção, seja no pós, né, seja no pós, seja nos bastidores do atendimento. Isso precisa estar na cabeça de vocês. A falta de engajamento, a falta de importância para o processo terapêutico não é toda a responsabilidade do paciente, é sua também. É sua também. Um terapeuta que está totalmente engajado no processo, ele não fica com pacientes desengajados. Não, o paciente não consegue ficar com esse terapeuta. Ele não consegue continuar um tratamento com esse terapeuta. Ele não consegue, ele é puxado a se engajar também. Ele é puxado a entregar também. Mas o que nós vemos hoje, não. São terapeutas que acreditam que é só abrir uma câmera e conversar. E aplicar uma meia dúzia de técnicas. E usar uma abordagem e fazer tudo aquilo que a abordagem pede. Não é isso. Nós estamos diante de almas. Estamos diante de pessoas, indivíduos únicos, com uma alma única, que necessita que eu seja na frente dele uma outra alma. Lógico, portando todas as técnicas, todas as habilidades, todas as ferramentas, mas que eu não esqueça que eu também sou uma alma na frente dessa outra alma. E eu esteja de fato disposto a ajudá-la, a entregar tudo o que eu preciso entregar para ela. Não só dentro do atendimento, mas fora do atendimento também. Então eu quero te perguntar de novo, terapeuta. Você está engajado nesses processos terapêuticos também? Você está engajado? Você está atento aos sentimentos que são evocados em você quando você está em contato com esse paciente? Você está atento a isso? Ou você descarta? Você acha que não, isso não é importante? Que isso não é um sinal dentro do atendimento? É um sinal também. É um sinal também. Tá? Os sentimentos que evocam no terapeuta diante de um paciente, eles devem sim ser trabalhados dentro do atendimento. Porém, isso é um assunto para uma outra conversa. Nesse momento, o que eu quero te falar é que nem sempre a falta de engajamento do seu paciente é culpa somente dele. Faça um desafio para você aqui agora. Coloque todos os seus prontuários em dia. Estude sobre o caso dos seus pacientes. Separe um tempo para estudar sobre o caso, para pesquisar sobre novas abordagens, sobre novas ferramentas, para estudar, às vezes, filosofia.
metafísica, antropologia. Poxa, estudar psicofarmacologia para você conseguir, de fato, olhar o DSM-5, estude sobre o caso desse paciente, esteja atento no momento do atendimento. E eu duvido que esse paciente continuará desengajado. Eu duvido. Duvido. Se você fizer isso e isso não funcionar, volta aqui depois e me conta nos comentários, tá? De novo, não se esquece. Se esse vídeo fez sentido para você, se você quer continuar recebendo mais informações, mais orientações sobre como conduzir um processo terapêutico, sobre a prática terapêutica, ou até mesmo se você acha que você precisa de terapia, bom, já me segue aqui, ativa o sininho e não perca os próximos vídeos, tá? Próximo vídeo eu quero falar com vocês sobre as emoções, os sentimentos do terapeuta dentro do setting terapêutico, tá? Abraço.